desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pronunciou-se sobre a decisão do ministro de enviar à Procuradoria-Geral da República uma denúncia da extrema-esquerda contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O desembargador explicou para quem foi o pedido: para o ministro Alexandre de Moraes, que deveria ter olhado e dito: olha, eu sou a pessoa denunciada, portanto não tenho isenção para apreciar esse caso, e teria mandado redistribuir para outro ministro. Mas não, na maior cara de pau, ele manda o processo para a Procuradoria-Geral da República para dar um parecer. Se o procurador der um parecer pela abertura do processo e apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, ele vai dizer: olha, tinha o pedido, um parecer favorável, e, portanto, eu decreto a apreensão do passaporte. Sebastião Coelho explicou que a apreensão do passaporte impediria que o deputado Eduardo Bolsonaro exercesse a plenitude do seu mandato. Ele disse: isso é uma violência. Se isso acontecer, será uma violência sem tamanho. O deputado faz as denúncias com base no artigo 53 da Constituição, porque ele tem imunidade material. Eu quero deixar aqui o meu repúdio a esse pedido e meu maior repúdio se ele for concedido. E deixar desde já a minha solidariedade ao deputado Eduardo Bolsonaro e dizer: deputado, não se intimide. Não se intimide, nós somos a resistência e a sua voz é uma das principais vozes de resistência contra esse arbítrio instalado em nosso país pelo Supremo Tribunal Federal. Em outro pronunciamento, o desembargador aposentado rebateu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que afirmou sua disposição de impedir o andamento de qualquer pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, como fez em suas presidências anteriores e como foi feito por seu sucessor, Rodrigo Pacheco. Sebastião Coelho lembrou que há movimentações no exterior para impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, que terão efeito no exterior. O desembargador lembrou que, para que haja consequências para o ministro no Brasil, é necessária a mobilização popular. Ele disse: eu tenho muita fé no povo brasileiro de que nós vamos fazer um grande movimento, começando agora no dia 16 de março, até a queda do Alexandre de Moraes e de todos que dão apoio decisivo para suas ações criminosas. Olá pessoal, boa noite a todos. Eu quero comentar com vocês rapidamente sobre esse pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Esse pedido está contido em uma denúncia feita por parlamentares do PT que atribui ao deputado Eduardo Bolsonaro a prática de crime contra a soberania nacional. Nós sabemos que o deputado Eduardo Bolsonaro tem sido a nossa principal voz no exterior, especialmente nos Estados Unidos, para denunciar os crimes do ministro Alexandre de Moraes. E para que foi o pedido? Para o ministro Alexandre de Moraes, que deveria ter olhado e dito: olha, eu sou a pessoa denunciada, portanto não tenho isenção para apreciar esse caso, e teria mandado redistribuir para outro ministro. Mas não, na maior cara de pau, ele manda o processo, vamos assim dizer, o procedimento para a Procuradoria-Geral da República para dar um parecer. Se o procurador der o parecer pela abertura e apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, ele vai dizer: olha, tinha um pedido, um parecer favorável, portanto eu decreto a apreensão do passaporte. Isso impediria que o deputado Eduardo Bolsonaro exercesse o seu mandato em plenitude. Nós sabemos que ele está prestes a assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que o principal papel será tratar os assuntos internacionais e não poderia sair do país por ter o passaporte retido, como já fizeram com o presidente Bolsonaro. Gente, isso é de uma violência, se isso acontecer, será de uma violência sem tamanho. O deputado faz as denúncias com base no artigo 53 da Constituição, porque ele tem imunidade material.
Eu quero deixar aqui o meu repúdio a esse pedido e o meu maior repúdio se ele for concedido. E deixar, desde já, a minha solidariedade ao deputado Eduardo Bolsonaro e dizer: deputado, não se intimide, não se intimide. Nós somos a resistência e a sua voz é uma das principais vozes de resistência contra esse arbítrio instalado em nosso país pelo Supremo Tribunal Federal. Paz a todos. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, como o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores sabem que o deputado voltou a ser preso e foi condenado por crime de opinião. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações às prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares, sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar.
Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas provisoriamente após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há quase 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O ministro Alexandre de Moraes poderá perder o cargo e ser preso? Eu tenho recebido esse questionamento com muita frequência e quero dizer a vocês com muita sinceridade. Neste ano de 2025 e em 2026, dificilmente o ministro será afastado do cargo. Por quê? Porque um ministro do STF só é afastado do cargo com base no processo de impeachment que é aberto no Senado Federal. E quem pode abrir esse processo? O presidente do Senado Federal. O atual presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, em entrevista recente a 2 colegas seus, disse que o país tem muitos problemas, que a lei do impeachment é de 1950, da ditadura, e que o Senado não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. Que o Brasil tem muitos problemas, isso nós já sabemos. Não adianta nem perder tempo com isso. Com relação a ser órgão de correição ou não, eu quero me servir da Constituição Federal, que diz em seu artigo 52 que compete privativamente, ou seja, exclusivamente ao Senado Federal, item 2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Senado Federal é sim o único órgão de correição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em relação à lei que 1079, de 10 de abril de 1950, ele fez uma referência
a ser uma lei da ditadura. Bom, se ele quis falar da ditadura Vargas, ela acabou em 1945. Ela foi de 1930 a 1945. Portanto, quando a lei foi editada, 10 de abril de 1950, quem estava na presidência da República era o general Eurico Gaspar Dutra, presidente legitimamente eleito pelo povo. Se a referência for a Revolução de 1964, isso só ocorreu 14 anos após a edição dessa lei. E aí nós temos que abrir um parêntese para dizer que alguns falam que foi uma ditadura e outros que foi uma revolução, como eu me incluo nesse grupo. Houve uma revolução com os seus desdobramentos, evidentemente. Então, dentro desse quadro que está posto, o ministro Alexandre de Moraes, pela via administrativa, vamos dizer assim, só será afastado do cargo em 2027, com a eleição dos novos senadores em outubro de 2026. Antes disso, a não ser que nós façamos uma pressão tremenda que o senador Alcolumbre não suporte e dê início a algum dos inúmeros processos de impeachment que temos lá no Senado Federal. Eu mesmo assinei um deles. A outra situação é o que está ocorrendo lá nos Estados Unidos. Existem vários processos civis no momento contra o senhor Alexandre de Moraes, mas nós temos notícias que o governo americano, vários parlamentares americanos do Senado e da Câmara estão trabalhando fortemente para materializar a prática de crime do senhor Alexandre de Moraes contra as leis americanas. Se isso acontecer, e eu espero que aconteça em muito breve, aliás, eu creio que vai acontecer, o senhor Alexandre de Moraes poderá ser incluído na lista da Interpol e, se ele sair do Brasil, será preso. Fora disso, ele continuará por aqui, praticando as suas maldades até o primeiro semestre de 2027. Mas eu tenho muita fé no povo brasileiro de que nós vamos fazer um grande movimento, começando agora no dia 16 de março, até a queda de Alexandre de Moraes e todos que dão o apoio decisivo para as suas ações criminosas. Um abraço a todos, paz a todos.